Nós iremos ter uma reflexão aqui sobre os princípios do ministério diaconal. Então, os irmãos que quiserem fazer alguma pergunta, levanta sua mão, porque hoje o nosso querido Lucas estará ajudando os irmãos aí com o microfone. Meus queridos, me ajudem, participem, façam perguntas, tá bom? Esse estudo aqui é do pastor Ricardo, não teria como eu fazer das 8 às 9, é claro, e é perfeito pelo que eu já li aqui. E, meus queridos, qual é a razão? Vamos começar com uma pergunta. Qual é a razão do ministério diaconal? Por que existe esse serviço? Qual é a razão do ministério diaconal? É um método que a igreja inventou, criou? Pode responder, o que você acha? Por que existe esse ministério diaconal? Pode ficar à vontade, Douglas. Douglas está querendo falar. Do pastor ou de quem está à frente do trabalho. Então, o diácono tem toda a assistência, não só do tempo, mas como dos irmãos também. Alguém quer fazer um acréscimo? Obrigado, Douglas. A razão do ministério diaconal, de fato, é isso mesmo, o coração de Deus para os pobres. É a razão do ministério diaconal da igreja. A especial consideração de Deus pelos necessitados entre o seu povo é claramente revelada no cuidado de Deus em dar provisão e proteção a eles. E também as suas severas advertências contra a negligência ou abuso deles. Então, o ministério diaconal, ele está relacionado a isso, a um chamado para a renovação do pacto em termos de cuidado com eles. Então, a sua promessa do ministério, e também o ministério, a promessa do ministério do Messias, o nosso Senhor, em termos de serviço por eles. Então, os seus muitos chamados para apresentar também a generosidade com eles. Vamos ler o que está escrito em Jó, capítulo 29, do verso 11 ao 16. Por favor, quem encontrar primeiro aí, já levanta as mãos, uma das mãos, para que o Lucas leve o microfone até você. Se quiser pode ler aqui, já está aqui, ó. Ouvindo-me algum ouvido, esse me chamava feliz. Vendo-me algum olho, dava testemunho de mim. São esses do 11 ao 16? Porque eu livrava os pobres que clamavam e também o órfão que não tinha quem o socorresse. A bênção do que estava a perecer vinha sobre mim, e eu fazia rejubilar-se o coração da viúva. Eu me cobria de justiça, e esta me servia de veste, como manto e turbante era a minha equidade. Eu me fazia de olhos para o cego e de pés para o coxo. Dos necessitados era pai, e até as causas dos desconhecidos eu examinava. Até o 16, né? Até o 16? Obrigado. A disposição geral de Deus por todos os necessitados entre as suas criaturas é revelada em sua bondade e misericórdia para com todos. Salmo 145, verso 9. Nós iremos ver como que Deus expressa sua generosidade também para com todos os homens. E depois o outro irmão, já abra a sua Bíblia em Mateus, capítulo 5 e verso 45. O Senhor é bom para todos, e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras.
o outro irmão em Mateus 5,45. Ou o mesmo que acabou de ler. Fique à vontade. Mateus 5,45, irmãos. Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Então, a provisão generosa do Senhor é igualmente para os justos e injustos. A benevolência geral do nosso Senhor para todos os homens, faz com que Ele testifique de si para todos os homens. Então a igreja ministra, a igreja também deve ser essa expressão, de ministrar aos pobres e necessitados por causa do próprio caráter e propósito do nosso Deus. Então, esse aqui é um dos princípios da razão do ministério diaconal. E existe também, meus queridos, a necessidade de liderança nesse ministério diaconal. Embora grande parte do ministério da igreja para com os pobres, de forma individual e espontânea, deixa clara a necessidade de liderança no ministério da misericórdia da igreja, como nós vimos no devocional, a fim de melhor coordenar e alocar os recursos da igreja para o benefício daqueles que precisam. O ofício de diácono na igreja local é a principal provisão para a necessidade de liderança diaconal, mas numa igreja conciliar, é apropriado que essa liderança seja também organizada em nível regional, como, por exemplo, uma comissão diaconal do presbitério, ou também em nível nacional, uma comissão denominacional sobre o ministério diaconal. Existe também, meus queridos, um papel subordinado no ministério diaconal. Embora os ministérios da palavra e da assistência sejam confiados à igreja, a clara prioridade nas Escrituras está no ministério da palavra de Deus. De fato, a instituição ao diaconato está expressamente relacionada com essa prioridade, visto que os diáconos servem para preservar a prioridade da devoção dos presbíteros ao ministério da palavra de oração. É o que nós lemos, mas vale a pena reler em Atos, capítulo 6, do versículo 3 ao 4. Não deixa o Douglas ler tudo sozinho, não, irmãos? Os irmãos podem ler também, por gentileza. Por favor. Ah lá, o Douglas já quer ler. Vai lá, Lucas, deixa o menino ler lá, vai lá. Aqui, ó, a irmã. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a vós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Olha que interessante. Algumas igrejas, elas acham que o pastor deve fazer tudo. Pintar a igreja, cuidar das crianças. Né? Não. Os presbíteros aqui, os pastores aqui deveriam ter uma vida voltada ao estudo da palavra e à pregação da palavra. É assim que deve ser. Muitas pessoas acreditam que o pastor deve fazer tudo, mas não. Nós observamos aqui que o próprio Espírito Santo, ele capacita os diáconos, capacita a ordem da igreja. Né? Por exemplo, o perdão dos pecados e uma nova vida sem Cristo é o que os homens fundamentalmente precisam. Pode de fato existir diversas necessidades, mas o que é mais importante do que o atendimento a algumas necessidades, não que elas devam ser ignoradas, é a alma do indivíduo, é a salvação do homem, é o perdão dos pecados. Geralmente, nas redes sociais, eu sempre vejo publicações do tipo assim, eu não sei se elas são verdadeiras, mas eu vejo nos comentários como as pessoas se identificam com aquelas posições, do tipo assim, pastor pega os dízimos da igreja, pastor usa os dízimos da igreja para construir casas para as pessoas. E aí as pessoas dizem assim, isso sim é igreja. Eles definem que a igreja é isso. Em
Em outras postagens, você irá observar de igreja entregando pães para moradores em situação de rua, e as pessoas veem essas fotos, né? Já é errado, na minha opinião, você mostrar as fotos com moradores em situação de rua, mas existem pessoas que adoram fazer isso. E aí as pessoas observam isso e dizem assim, isso sim é igreja, não é? Ou seja, elas parecem que suprimem que de fato o cuidado, a prioridade é a pregação da palavra do Senhor, que é o poder que salva os homens, o evangelho do Senhor, que retira o homem não somente de um ambiente social para um outro. É muito fácil nós tirarmos alguém das ruas e levar para um outro ambiente. Não é difícil. Olha, chega lá no sujeito e diz assim, olha, você quer sair daqui? Eu levo você para um outro ambiente, para uma casa, no Sanssouci, seja onde for, muito fácil. Mas transportar esse indivíduo do reino das trevas para o reino de Deus é somente a palavra do Senhor. O indivíduo na rua, ele pode muito bem mudar a sua condição social e ainda assim continuar no império das trevas. Então é o evangelho, é a pregação da palavra do Senhor que transforma o homem. Então, e hoje o que as pessoas, o que as pessoas menos gostam em suas vidas é de ouvir a palavra do Senhor, não é? Então veja a importância que esses apóstolos, guiados pelo Espírito Santo, tiveram. Olha, vocês precisam cuidar de um ambiente, certo? E eles não estavam inferiorizando, quando eles disseram, olha, é necessário que um grupo cuidem dos necessitados. Não é um serviço inferior. Eles não estavam relacionando a isso. Então, o Espírito Santo se movendo em todas as decisões, né? Existe uma passagem na Bíblia, na escolha dos diáconos, um dos apóstolos disse assim, coube a nós e ao Espírito Santo. Olha que gostoso quando as decisões ministeriais, elas estão relacionadas à vontade do Espírito Santo. Isso é muito importante. Então, diante de todas as necessidades temporais, em relação à necessidade espiritual, essas necessidades temporais são triviais em comparação com a pregação. Por esta razão, o ministério diaconal da igreja nunca deve ser separado do ministério da pregação e ensino da igreja, e deve sempre servir para facilitá-lo. O ministério bíblico de misericórdia nunca pode se transformar em mero assistencialismo ou trabalho de ajuda, mas deve sempre adornar o ministério do evangelho. Alguma pergunta, irmão? Aproveite que o presbítero Afonso e Josué estão aqui e eles irão responder para você. Nenhuma? Que bom, hein? Glória a Deus por isso. Estou muito feliz por não ter pergunta. A natureza essencial do ministério diaconal. Embora subordinado ao ministério da palavra, o ministério de misericórdia é, no entanto, um complemento vital para ele. Até pode ser indispensável para ele. O evangelho é uma expressão do multiforme amor de Deus, visa o bem-estar final de toda pessoa, tanto do corpo quanto da alma. O reino de Cristo, ele trará um fim eventual a toda a privação humana, tanto espiritual quanto material, para aqueles que depositam a sua fé em Cristo Jesus. A igreja testifica essa realidade quando cumprimenta o ministério da palavra com o ministério de misericórdia. Assim como o nosso Senhor se uniu a um ministério de cura com o seu ministério de ensino, a igreja também deve ser conduzida dessa forma. De fato, sem genuína compaixão pelas necessidades materiais do nosso irmão, nossas garantias de amor por elas podem ser vazias. Vamos ver lá que o nosso irmão Tiago, no capítulo 2, versículo 15 e 16, nos ensina em relação a essas coisas.
Parece que o Jonatas quer ler, viu, ô Lucas? Eu senti isso aqui assim. Ele olhou para mim assim, me chama, Enéas, que eu quero ler. Não foi, Jonatas? Se um irmão ou uma irmã estiverem encarecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Muito bem. É como aquilo, né? Por exemplo, você tem uma pessoa lá com os pulsos cortados, você não tem que ler um Salmo 23. Você precisa atender essa pessoa. Então o Tiago está nos apresentando isso. Você tem que estar atento, de fato, diante da necessidade. O que a necessidade está pedindo, não é? Então o trabalho do ministério diaconal é liderar a igreja de maneira a assegurar que o seu amor não seja apenas um discurso ou palavras, mas também em ações e verdade. Isto não é deslocar o ministério da palavra como o principal chamado da igreja. É antes fortalecer e torná-lo mais crível e eficaz. Amém? A igreja e o ministério diaconal. Qual é a relação? A ênfase principal do ministério dos diáconos na Bíblia está claramente na comunidade da aliança. Uma prioridade especial é dada ao fornecimento de ajuda a outros membros da comunidade da aliança na legislação do Antigo Testamento. Deuteronômio 15, verso 11 e 12, por favor. Por isso te ordeno, livremente abrirás a mão para teu irmão, para o necessitado, para o pobre, na tua terra. Quando um de teus irmãos hebreu ou hebreia te for vendido, 6 anos servir-te-á, mas no 7º o despedirás forro. Obrigado. Então a prioridade, a princípio, o fornecimento de assistência era para os membros de uma comunidade. Por exemplo, abra em Timóteo, alguém por favor, algum dos irmãos, em 1 Timóteo, capítulo 5, e vamos ler, leia para mim por favor, do verso 3 ao 16, né? As viúvas que estão relacionadas aqui nesse texto, Paulo está se referindo a elas como elegíveis para apoiar os diáconos, são membros da igreja. Vamos lá. Pode ler todos esses versículos, do 3 ao 16, por favor. 1 Timóteo. Honra as viúvas verdadeiramente viúvas. Mas, se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar a seus progenitores, pois isto é aceitável diante de Deus. Aquela, porém, que é verdadeiramente viúva e não tem amparo, espera em Deus e persevera em súplicas e orações, noite e dia. Entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta. Prescreve, pois, estas coisas para que sejam irrepreensíveis. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Não seja escrita, senão viúva que conte ao menos 60 anos de idade, tenha sido esposa de um só marido, seja recomendada pelo testemunho de boas obras, tenha criado filhos, exercitado hospitalidade, lavado os pés aos santos, socorrido a atribulados, se viveu
na prática zelosa de toda boa obra. Mas rejeita viúvas mais novas, porque, quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se, tornando-se condenáveis por anularem o seu primeiro compromisso. Além do mais, aprende também a viver ociosas, andando de casa em casa, e não somente ociosas, mas ainda tagarelas e intrigantes, falando o que não devem. Quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa e não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência. Pois, com efeito, já algumas se desviaram, seguindo a Satanás. Se alguma crente tem viúvas em sua família, socorra-as e não fique sobrecarregada a igreja, para que esta possa socorrer as que são verdadeiramente viúvas. Obrigado. Olha que interessante, irmãos. Esta prioridade da família da fé deve-se ao fato de que o ministério diaconal é um componente vital da comunhão dos santos. É um benefício do único vínculo de amor que Cristo formou por sua união salvadora com a igreja. Nós estamos falando da relação diaconal com a igreja. Né? Nós estamos aqui vendo versos, quais eram as prioridades em uma comunidade, de atender primeiro os domésticos da fé. Agora nós iremos ver qual é a relação, né, do ministério diaconal com o mundo. Porque assim como o ministério da palavra, a pregação do evangelho, não se limita somente à igreja, o ministério da palavra também não se limita, o ministério diaconal também não se limita para a igreja, mas também para o mundo. Não é? Então nós podemos ver que na lei mosaica, a mesma que nos ensinou que devemos ter como prioridade a família, né, da comunidade, na lei mosaica os recursos da comunidade da aliança também deveriam ser compartilhados com os estrangeiros e peregrinos. Por favor, um dos irmãos, leia aí em Deuteronômio 24, versículo 19 a 21, por gentileza. Quem pode ler aqui? O irmão ali, já está pronto ali. Ó. Esqueci o nome do irmão. O irmão, é Eduardo? Leandro? Guilherme, eu sabia. Ó, quase. Quando no teu campo cegares a messe, e nele esqueceres um feixe de espigas, não voltarás a tomá-lo. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será. Para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda obra das tuas mãos. Quando sacudirdes a tua oliveira, não voltará a colher o fruto dos ramos. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será. Quando vindimares a tua vinha, não tornarás a rebuscá-la. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será o restante. Obrigado. Da mesma forma, meus queridos irmãos, Paulo exortou a igreja, como temos oportunidade, façamos bem a todos, e especialmente aqueles que não são da família da fé. É o que está escrito em Gálatas 6,10. O ministério diaconal, ele adorna o evangelho quando fornece evidência tangível do amor de Deus e de seus mensageiros pelos perdidos deste mundo. Olha a importância do serviço diaconal. Não é? De fato, em certas circunstâncias de extrema dificuldade, o ministério da palavra pode ser virtualmente ininteligível, sem um ministério de ação. Não é? É a mesma coisa que ocorre no contexto de uma dependência química. Não é? Você tem dentro da sua família um amigo que está sofrendo com vícios, com dependência química. Você fica lendo o salmo para ele, não vai adiantar. Não vai ser inteligente. Você precisa, então, levá-lo para um centro de recuperação, de cuidado. Não é? É assim que funciona. Uma resposta compassiva às necessidades temporais dos homens, da diaconia,
pode encorajar uma abertura do coração à provisão do Evangelho para as suas necessidades eternas mais profundas, de querer mais, de querer saber sobre a salvação. Então, quando nós impactamos a nossa sociedade com algum tipo de ajuda humanitária, algum cuidado, pode despertar nos corações um desejo de querer ouvir sobre o Evangelho. Você fez algum gesto, ô presbítero, para falar? Queria tanto ouvir você nesse momento assim. Os irmãos estão pedindo aqui para que você fale. O possível abuso do ministério diaconal. Olha só, isso aqui eu já vi acontecer. Que pena que o Márcio não está aqui, porque nós participamos de um evento como esse. O ministério diaconal é sempre suscetível a abuso por parte dos seus receptores. Entendeu? Existem pessoas que querem abusar do serviço diaconal, devido ao pecado do coração dos homens, né? Por exemplo, eu e o Márcio, pelo WhatsApp, aí eu conheci uma senhora que estava pedindo ajuda. E sempre quando ela gravava os vídeos, pedindo ajuda, ela deixava assim o cabelo todo desgrenhado, ela colocava umas camisetas assim, rasgadas, e filmava o filhinho sentado num canto, sozinho, né? E uma investigação, nossa, com outras pessoas que moravam ali perto dela, ficamos sabendo que a vida dela não era tão miserável como ela apresentava. O marido estava empregado, ganhava bem. Quando nós oferecíamos cesta básica, ela queria dinheiro. Não é? Nós perguntávamos, tem algum problema aí? Você está devendo? Tem alguma conta atrasada? Não, é que eu quero dinheiro, não sei o quê. Então eu conheci outras pessoas, que ela mandava os vídeos e queria viver disso. Então isso é um abuso. Existem pessoas que gostam de abusar do ministério diaconal. Não é? Querem viver da obra dos outros. Não é? Isso é um perigo. Jesus reconheceu a tendência dos homens de abusar somente o material, a parte das bênçãos espirituais do seu próprio ministério. Está em João, capítulo 6, do versículo 26 ao 27. Por favor. Aí você levanta a mão para que o Lucas leve o microfone até você. Olha o abuso que eles estavam tentando engendrar Jesus. Quem encontrou? Douglas? Por favor, Lucas. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Amém, obrigado. Sempre houve, né, essas propostas indecorosas, né? Jesus, quando ele multiplica os pães e os peixes, alguns homens ali, um grupo começa a observar: opa, podemos sair bem nessa, hein? O camarada multiplica pães, é profeta, vamos fazer dele o nosso rei. Olha o abuso, eles não queriam Jesus Cristo. Opa, pode falar, Afonso. Preso, Josué. Só uma colocação, Inês. Na realidade, esse ministério da assistência social, que na igreja os diáconos são os líderes, é um ministério de toda a igreja, né? Na realidade, todas as vezes que nós nos propormos a acudir a um necessitado, infelizmente, sempre haverá alguma decepção. É muito comum a pessoa, por exemplo, colocar assim: a pessoa pediu dinheiro para comprar um lanche, eu dei o lanche, ele jogou fora. Aí nunca mais eu dou também, todo mundo vai jogar fora. Não é isso que a palavra nos ensina.
Jesus passou por essa situação. Ele não deixou de fazer o bem, de dar assistência. Então, a gente às vezes vai ser enganado, sim, por alguém que não tem segundas intenções. Mas isso é ele com Deus. A nossa parte é fazer o que a palavra exige de nós. Né? Estar nos assistindo aos necessitados. É isso que compete a nós. Então, haverá decepções, mas não devemos desanimar. Temos que continuar nessa obra que é um ministério de toda a igreja. É verdade. Até porque quando Jesus nos ensina a dar esmolas, ele não ensina para quem devemos dar esmolas, ele ensina como devemos dar. Né? Então, devemos ter esse cuidado realmente. É como domingo passado eu havia ponderado, de que nós devemos tomar cuidado com aquilo que nós iremos fazer, com atendimento aos necessitados em relação aos moradores em situação de rua. Existe um método para lidar com um morador em situação de rua. Existe um método para que nós possamos lidar com um adicto. Um adicto, se ele pede dinheiro para você porque ele está com fome, não tenha dúvida. Ele tem fome, mas ele vai usar as drogas. E você estará contribuindo para que ele se afunde ou tenha até uma morte. Então, existe um método dentro de cada necessidade e cada situação. O indivíduo aqui está no mundo das drogas, existem clínicas que podem socorrer. Então, nós devemos tomar cuidado. E também, não é por causa desse problema que existe com os moradores em situação de rua, com os drogados, que nós devemos também tirar o pé e deixar que ele se exploda por aí. Mas existem necessidades, como a palavra de Deus nos ensina. Não responda a um insensato para não se tornar igual a ele. Mas depois ela ensina, responda a um insensato para que ele aprenda. Então nós temos que conhecer o ambiente que nós estamos, para poder responder biblicamente aquilo que devemos fazer. Como eu estava falando lá a respeito de Jesus, pode falar. É uma experiência que eu já tive, é uma coisa assim que é bom, pelo menos é o que eu acho que deve ser feito, né? Eu já passei por uma situação assim, porque assim, toda vez que alguém pede alguma coisa e tal, eu procuro, né, proporcionar aquilo na medida do meu possível, né? Uma vez uma situação aqui no centro de Valinhos, uma senhora me pediu que comprasse para ela uma lata de leite na farmácia, que a filha precisava, era um leite X e tal, caro. E eu falei assim, não, tudo bem, vamos lá, né? E o balconista falou assim, mas você vai fazer isso mesmo? Essa moça vai vender. Eu falei assim, olha, moça, eu não sei. Ela me pediu, eu estou com condições, eu vou proporcionar isso para ela. O que ela vai fazer com isso, depois, já não é mais O teu problema. da minha... colocando na palavra no português mesmo, é isso mesmo, né? Uhum. Porque eu parto do pressuposto que eu estou fazendo um julgamento. Eu não sei se ela vai vender mesmo. Eu não conheço aquela pessoa, né? Então, eu parto desse princípio, né? Então, eu ajudei, a pessoa me avisou, eu falei, bom, eu estou dando, o que ela vai fazer Sim, problema dela. e Deus te recompensará por causa disso, né? Não, então, assim, porque assim, porque a Bíblia pede para a gente fazer isso, né? Sim. A pessoa pede, a gente vai lá, a gente, da medida do possível, a gente dá, né? E o que ela vai fazer com isso depois é problema dela, porque eu não posso julgá-la. É assim que eu penso. Sim, claro. Né? Obrigado. Olha, em comparação a isso que você falou, lá no Parque das Figueiras, tinha um membro que ele tinha uma carteirinha de membro. Algumas igrejas de outras denominações, elas fazem carteirinhas com a foto do membro. O que esse membro fazia? Ele pegava essa carteirinha, chegava nos mercados e dizia assim, eu sou da igreja fulana de tal, e preciso pegar algumas coisas aqui para fazer lá na cantina, e depois nós iremos pagar você. Apresentava. E o rapaz do mercado dava, porque pensava que era para a igreja, mas ele levava para casa. É claro que toda essa atividade que a irmã apresentou é uma verdade. Nós temos realmente que ajudar as pessoas, mas Deus, nesse contexto que nós estamos vivendo, Ele oferece uma sabedoria para que nós possamos interpretar o momento, interpretar o tempo. Não é? Nós precisamos lidar com essa situação. Por exemplo, muitos pais que têm filhos que são dependentes químicos,
os filhos chegam para o pai e dizem assim: eu quero dinheiro para comprar um sapato. O pai não vai dar, porque ele sabe que vai comprar drogas. Então, nós devemos tomar esse cuidado. Porque quando nós conhecemos, o Lucas está indo comigo toda sexta-feira numa clínica, o que mais aquelas pessoas amam na vida é a droga. É a droga. Ele mata um pai por causa da droga. Ele mata uma mãe por causa da droga. Não é? E às vezes, nós somos mais suscetíveis a ajudar essas pessoas do que ajudar algum irmão dentro da própria igreja. Então, nós precisamos interpretar o momento. Toda a verdade sobre essa posição da irmã é verdadeira, sim, mas também não pode suprimir o cuidado que devemos ter, porque senão estaremos contribuindo para a criminalidade e para a morte de alguém. Né? Assim, eu estou quase 13 anos dentro de uma clínica de recuperação, e eu conheço muitas histórias referentes a isso. A manipulação que existe com essas pessoas. Um exemplo para nós voltarmos aqui, a igreja aqui, nós fizemos um sopão e fomos para as ruas. Tinha um casal que falou que os cobertores, as roupas foram roubadas. Uma irmã que estava conosco foi até a casa dela, pegou um tênis maravilhoso, cobertas, e entregou para eles. O Cássio, diácono, disse assim: não faça isso. Que eles moram aqui porque eles querem. Eles têm casa. Eles têm uma casa. Perto da igreja aqui. Eles têm uma casa. Os dois. Só que eles preferem ficar na rua, por causa da bebida. Porque a família fica controlando. Então observe. No outro dia o Cássio fez questão de passar lá. Eles não estavam mais com tênis, nem com a coberta. Devemos tomar cuidado. Muito cuidado. Alguém quer fazer mais um acréscimo a isso tudo? Tá ok. É delicado esse assunto, né? É muito delicado. Mas a palavra de Deus nos dá sabedoria para viver em cada cenário. E nesse cenário que nós estamos vivendo hoje, no século XXI, nós devemos tomar muito cuidado. Nós devemos tomar muito cuidado porque tem muitos aproveitadores, tanto dentro da igreja quanto fora. E é por isso que a palavra de Deus nos ensina que a igreja, ela não deve ser uma ONG, não é? Ela deve ser guiada pelo Espírito Santo para atender às necessidades através do Espírito Santo. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 10 ao 13, vai nos apontar sobre a responsabilidade das famílias com aqueles que têm necessidade. Por favor, meu querido. Eu acho que é 1 Timóteo 5,8. Por favor, Douglas. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente os da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Então é 2 Tessalonicenses 3, capítulo 10 ao 13, que fala sobre o dever das famílias, né, com os necessitados. Olha a sabedoria que Paulo está dando para que a igreja possa atender a necessidade. Primeiro você precisa avaliar, tem um filho? Tem um filho para cuidar disso aqui? Você não tem ninguém? Então vamos trabalhar. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Porque quando ainda convosco vos ordenamos isto: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois, de fato, estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo, que trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. Olha isso.
não quer trabalhar, não vai comer. O que estava acontecendo? Eu não sei se é esse contexto. Alguns estavam tão ansiosos com a volta de Jesus Cristo, que eles deixaram de trabalhar e ficaram nas montanhas esperando a volta de Jesus. Aí as irmãs, os diáconos, ô Paulo, tem pessoas passando necessidade, eles não querem trabalhar, não comam. Olha aí, imagina, olha a inteligência e o contexto que Paulo está ensinando. É por isso que nós devemos ter essa sabedoria dentro desse contexto que nós estamos vivendo. Né? Olha o que o estudo aqui diz. O ministério diaconal deve procurar evitar, recompensar padrões pecaminosos ou criar ou perpetuar um estado de dependência em relação à ajuda. O ministério diaconal deve investigar isso. Ô meu amigo, o que você está fazendo? Tinha um jovem que estava dormindo aqui, ó, embaixo. Aqui embaixo. Na igreja. E eu vim conversar com ele. Cara, por que você está na rua, velho? Você não tem família? Tenho. Minha mãe é advogada. Mora no Caltrim. Para quem conhece o Caltrim, mora no Caltrim. O que você quer, cara? Ah, velho, eu quero curtir a vida. Mas você estava pedindo dinheiro para mim. Não. Se você quiser, eu te levo para uma clínica. Dinheiro eu não vou dar para você. O que o apóstolo Paulo está nos ensinando é isso. Tá? É isso. Nós devemos tomar esse cuidado. E o serviço diaconal, os responsáveis por esse atendimento, devem investigar que a ajuda que a igreja deve oferecer para ele não venha a se tornar uma dependência. Né? Porque, voltando ainda a esse assunto, você já viu algum morador em situação de rua morrer de fome? Sabe quem passa necessidade com alimentos? Às vezes é um irmão dentro da igreja que tem vergonha de falar para o diácono que está faltando arroz. Porque o indivíduo nas ruas, ele chega no restaurante, tem igrejas que atendem, tem a ONG, tem como que chama? Assistente social em Valinhos. Um dia um homem muito bonitinho, de terninho, eu fui enganado. Chegou até mim e disse assim, oi, tudo bem, eu sou de Americana, eu vim aqui na casa do meu sobrinho no Jurema, isso na cidade, e ele não mora mais lá, e eu não tenho dinheiro para voltar para Americana. Não é tão longe. Eu falei, o senhor está com fome? Ó, ele me ganhou, ele parecia com meu pai. Aí eu falei, puxa, ele tomou meu coração. Aí eu falei, o senhor está com fome? Tô. Levei ele no Bom Apetite, no restaurante ali. Aí ele comeu ali, eu falei, vou dar uma volta lá na assistente social. Eu falei, moça, eu estou com um senhor, ele está de terno cinza? Tá. Ele disse que mora em Americana? Sim. Todos os dias vem pessoas falando dele aqui. Eu falei, olha só, me passando a perna, né? Que situação. E isso causa dependência. O indivíduo está ali debaixo na estação, ele sabe que se chegar na casa de alguém, eu quero uma comida, que eu estou passando, não como há muito tempo. Causa dependência. Então a igreja precisa de uma estrutura lógica e inteligente para que venha tratar a causa, e não somente as consequências. A causa. Isso é muito importante. Por outro lado, é o que o Josué apontou, nós não podemos, por causa dessa perspectiva de abuso, nós não podemos sufocar uma resposta compassiva à necessidade genuína. Nós não podemos. Não é porque todas essas coisas ocorrem que temos que cruzar os braços e não dar assistência àqueles que precisam. O nosso Senhor, Jesus, não estava cego ao potencial abuso de generosidade quando disse aos seus discípulos, de graça recebestes, de graça dai. Né? Então, a palavra de Deus, ela não suprime. O apóstolo Paulo não está suprimindo para que você não venha ajudar os necessitados, mas ele está nos ensinando o cuidado que devemos ter, de fazer uma investigação. Assim, peraí, como que está? Né? O Jornal de Valinhos apontou de um morador em situação de rua que é advogado, e foram entrevistá-lo, ele disse, eu quero viver na rua. A OAB mostrou tudo.
Quero viver na rua, eu tenho minha aposentadoria e quero viver na rua. Precisamos estar atentos a isso. Vamos para o fim? Aqui está marcando 10 e 17. A pobreza nas coisas materiais é a falta providencial de recursos suficientes para prover a si mesmo, cônjuge, filhos e pais. As necessidades básicas atuais: comida, roupas, abrigo, tratamento médico, que são indispensavelmente necessários para preservar a saúde daqueles que são criados à imagem de Deus. Deus, ele criou o homem à sua própria imagem, para a sua própria glória. Colocou em relações familiares, deu-lhes trabalho, ser frutífero, multiplicar, encher a terra, subjugá-la, dominá-la, sobre todos os seres vivos. O trabalho não deve ser considerado como um fim em si mesmo, mas parte da nossa obediência ao nosso Criador. Quando alcançamos o fim principal, a glória de Deus e o nosso desfrute dele, por amor a ele, tanto nessa vida e na eternidade. Entretanto, após a queda, esse trabalho seria acompanhado de dor, suor e retorno ao pó. O trabalho é, não obstante, o instrumento que Deus dá à humanidade, pela qual elas são, a menos que providencialmente ordenem suas vidas de maneira diferente, providos em suas próprias necessidades básicas e as carências daqueles por quem são responsáveis. Deus impõe o trabalho honesto a todas as pessoas fisicamente capazes, que não apenas supram necessidades de suas famílias, mas também que tenha algo para compartilhar com os necessitados. Comportamentos pecaminosos, por exemplo, preguiça, indolência, consumismo e a continuidade do indivíduo em particular, atualmente em situação de pobreza, não se deve presumir que a sua pobreza é o resultado de tais comportamentos pecaminosos por esse indivíduo. Então, o ministério tempo integral da palavra é um chamado honrado da Igreja de Cristo, e aqueles que trabalham fielmente nele deve ser totalmente apoiado por aqueles que o chamam para tal tarefa. Tudo que possuímos atualmente foi recebido pela graça de Deus para ser usado em seu serviço, para a sua glória, e devemos ser bons mordomos de tudo o que ele nos confiou. Todas as pessoas devem considerar a dignidade e o valor uma da outra, como iguais portadoras da imagem de Deus. Deus, em sua providência, distribuiu dons e graças entre os santos, conforme ele considere melhor para a sua própria glória e o bem da sua igreja. Embora, com respeito a qualquer dom ou graça particular, alguns podem ter mais e outros menos. Então, o dever de todos os santos de ajudar um ao outro nas coisas materiais se estende a todos aqueles, como o nosso presbítero disse, que essa assistência não está relacionada somente aos diáconos, mas faz parte de toda a comunidade, não é? Então, todos nós devemos nos envolver com isso, devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos, o que inclui qualquer pessoa necessitada que, pela providência de Deus, cruze o nosso caminho e a quem somos capazes de ajudar. Partindo para o fim. O pastor não brinca aqui, hein? Os diáconos devem procurar desenvolver relacionamentos com potenciais empregadores da localidade. Entendeu? Os diáconos devem procurar desenvolver relacionamentos com potenciais empregadores na localidade, os quais, mediante a recomendação dos diáconos, estariam dispostos a considerar a oferta de emprego, seja ocasional ou permanente. Essa aqui é a atitude nossa. Aos que estão aptos entre aqueles que buscam assistência diaconal. Um outro ponto: os diáconos devem tomar cuidado para não prejudicar as estruturas sociais existentes na cidade, a não ser que as escrituras exijam isso. Um outro ponto para os diáconos: os diáconos devem trabalhar com outros oficiais da igreja
para ajudar no desenvolvimento de um diaconato fiel na congregação local e para esse fim. Eles desenvolverão relacionamentos saudáveis de orientação com os homens biblicamente qualificados. O último, as distribuições diaconais a indivíduos fora da família de fé devem ser sempre feitas em nome de Jesus, acompanhadas de um convite para que participem do culto, onde haverá a pregação da palavra e, exceto em circunstâncias extraordinárias, restringir-se ao atendimento de uma necessidade básica circunstancial. Amém? Esse é o estudo sobre esse contexto diaconal. Eu espero que os irmãos tenham crescido nesse contexto